Gandalf e Saruman já estiveram na Terra-média a serviço dos Valar, mas se eles já estiveram lá, o que foram fazer naquelas terras? Eles também foram como magos, com seus poderes diminuídos, ou foram como eles realmente são, seres angelicais e extremamente poderosos? E os outros 3 magos que também foram para a Terra-média na causa contra Sauron, também estavam nessa missão? As respostas para essas perguntas é possível ver nos livros A Natureza da Terra-média e Contos Inacabados. Então fique aqui comigo, pois vou trazer todas essas respostas e muitas outras curiosidades sobre esses magos que nós tanto conhecemos. Nesse vídeo quero trazer algo muito interessante que poucos sabem. Vamos ver uma curiosidade da Batalha dos Poderes, a batalha em que os Valar derrotaram Melkor para libertar os Elfos da tirania do Lorde Sombrio. A época dos eventos trazidos neste vídeo é a época em que os Elfos despertaram na Terra-média, ou seja, a era denominada de Os Anos das Árvores. Essa é uma era dos dias antigos, a qual o poderoso Lorde Sombrio, Morgoth, estava em seu pleno poder e vivia em sua fortaleza de nome o Túmino. E se você gosta desse universo criado por Tolkien, nesse canal sempre estamos falando sobre os diversos assuntos sobre sua obra. Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aproveite e veja os demais vídeos do canal. E já aproveitando o embalo, deixe um like para esse vídeo, ajuda muito esse pequeno canal e dá mais relevância para que o YouTube entregue para mais pessoas. E se você já fez isso, muito obrigado por sua ajuda. Muito bem, nessa batalha, os Valar precisaram enviar 6 Maiar para uma missão. A líder da missão era Maiar Melian, mãe de Lúthien. Já os outros 5 são uns dos Maiar mais conhecidos de toda a história de Tolkien. São os mesmos que foram enviados durante a Guerra do Anel e ficaram conhecidos, na língua dos homens, como magos. Gandalf, Saruman, Radagast, Palando e Alatar. No início dos tempos do universo, eles eram Ainur, seres angelicais criados por Eru Ilúvatar, o deus supremo desse universo criado por Tolkien. Eles foram os dos Ainur que quiseram permanecer na Terra para ajudar na construção do mundo para a morada dos filhos de Ilúvatar, que são os Elfos e os Homens. Com a chegada dos Ainur no mundo, foi feita uma divisão entre os Ainur mais poderosos e os menos poderosos. Aqueles com mais poder passaram a ser chamados de Valar, os poderes do mundo, e os menos poderosos de Maiar. Seus nomes eram diferentes daqueles que conhecemos, a não ser Alatar e Palando, que são seus nomes originais. Gandalf era chamado de Olorin, Saruman tinha o nome de Curunir e Radagast de Aiwendil. Olorin era um ajudante do Valar Manwë, o rei de Arda. Arda é o nome que os elfos deram ao mundo. Curunir era ajudante de Auli, Radagast de Yavanna, Alatar de Oromi e Palando de Mandos. Muitos acreditam e afirmam que Palando era um Maiar ajudante de Oromi, porém essa relação apenas veio na Terceira Era quando eles foram enviados para a Terra-média, pois Alatar, que era um ajudante de Oromi, levou-o, e assim Palando passou a representar Oromi. Isso você pode ver no livro Contos Inacabados, em alguns esboços que Tolkien escreveu em que relacionam os nomes dos magos com os nomes dos Valar, e assim está escrito: Alatar com Oromi e Palando também com Oromi, mas isso substitui a relação de Palando com Mandos Eniena. Ou seja, se a ida dele para a Terra-média substitui sua relação com Mandos Eniena, isso só quer dizer que antes de sua saída de Valinor, ele era um ajudante deles, não de Oromi. Esses 5 Maiar foram enviados à Terra-média para se opor aos propósitos de Sauron, mas eles tiveram seus poderes diminuídos e foram proibidos de usá-los em uma competição direta. A missão deles era de unir todos aqueles que tinham a vontade de resistir contra Sauron, e também a de levar elfos e homens e todas as coisas vivas de boa vontade a praticar feitos valentes. No entanto, milhares de anos antes, os Valar enviaram os magos para a Terra-média em uma missão, completamente diferente dessa que eles foram na Terceira Era. Nessa primeira missão, eles não só podiam usar seus poderes, como eles deveriam usar, caso necessário. Inclusive, eles não foram na forma de magos, ou de velhos idosos, mas provavelmente em suas verdadeiras formas. Como já dito, isso aconteceu na era conhecida como os Anos das Árvores. Não está escrito qual forma corpórea eles usaram dessa vez, mas acredito que eles foram para a Terra-média em suas formas angelicais, mas podem também ter tomado a forma de elfos. Porém, uma coisa é certa: eles não foram na forma de homens, pois esses ainda não tinham despertado. Tudo isso é possível ver no livro A Natureza da Terra-média e é confirmado em um trecho do livro Contos Inacabados. Agora, vamos aos fatos.
Quando os Elfos despertaram na Terra-média, eventualmente o Valar Orome os encontrou em uma de suas aventuras pela Terra-média e começou a chamá-los de Eldar, Povo das Estrelas. Porém, esse nome é dado depois apenas aos Elfos que viajaram para o Reino Abençoado. Depois de passar algum tempo com eles, Orome voltou para Valinor e informou Manwë de sua descoberta. Pouco tempo depois, os Valar decidiram que uma ação precisava ser tomada contra Morgoth. Afinal, o Lorde das Trevas já havia levado e transformado Elfos em Orcs. Então, os Valar decidiram agir contra Morgoth e começaram a guerra pelo bem dos Elfos. Essa guerra foi chamada de Batalha dos Poderes. No entanto, havia um problema. Quem defenderia os Elfos se todos os Valar estavam na guerra? Foi então que decidiram enviar 6 Maiar, os Guardiões dos Elfos, para protegê-los e destruir qualquer inimigo que atentasse contra os filhos de Ilúvatar. Então, se surgisse algum Balrog, Orc, Troll ou qualquer outra criatura, seria destruída por esses 6 Maiar que os estavam protegendo. E assim está escrito no livro A Natureza da Terra-média. Os Valar enviam 5 guardiões, grandes espíritos dos Maiar, com Melian, a única mulher mas a principal. Eles perfazem 6. Os outros são Tarindor, mais tarde Saruman, Olorin, Gandalf, Ravandil, Radagast, Palacend e Raimenar. Vale a pena notar que os nomes dos Maiar mencionados não correspondem a todos os nomes dos Istari. Originalmente, os Magos Azuis foram nomeados Alatar e Palando. Em nenhum outro lugar está escrito Palacend e Raimenar, então não se sabe se Tolkien os renomeou. Porém, nesse trecho que vou mostrar a vocês, escrito por Tolkien no livro Contos Inacabados, confirma que eram os mesmos Maiar que foram, em forma de magos, para a Terra-média muito tempo depois. E assim está escrito. Ora, esses Maiar foram enviados pelos Valar em um momento crucial da história da Terra-média para reforçar a resistência dos Elfos do Oeste. Vale ressaltar que nesse trecho ele está se referindo aos magos, ou seja, Gandalf, Saruman, Radagast, Alatar e Palando. E quanto aos Elfos do Oeste, são os Elfos que viajaram da Terra-média para Valinor durante os Anos das Árvores. Sendo assim, não nos resta dúvida que são os mesmos Maiar em ambas as missões. Não foi dito se eles precisaram agir em combate para defender os Elfos. Também não está claro quanto tempo os Guardiões permaneceram com os filhos de Ilúvatar. Pode ser que os Guardiões tenham ficado para a grande viagem, para auxiliar os Elfos durante toda a jornada da Terra-média com destino às Terras de Aman, ou podem ter partido assim que Morgoth foi derrotado, acorrentado e levado para os Salões de Mandos, onde ficou preso por 3 longas eras. Após tudo isso, dos 5 magos, apenas Olorin é mencionado antes de serem enviados para a Terra-média na luta contra Sauron. É até interessante o que está escrito no Silmarillion sobre Gandalf. Nessa época, sua morada era nos Jardins de Lórien, e mostra o amor e a humildade que ele tinha em seu coração. Algo interessante que nos faz perceber o porquê ele era tão sábio em suas decisões e palavras. É dito no Silmarillion que o mais sábio dos Maiar era Olorin, ou seja, isso se refere a todos os Maiar que existiam, não apenas aos magos. E isso nos leva a entender a imensidão de sua sabedoria. Ele amava os Elfos e gostava de estar com eles, então frequentemente ele se disfarçava com a aparência de um Elfo, ou ficava invisível no meio deles, mas nunca ia em sua verdadeira forma, e com isso podemos enxergar o tamanho de sua humildade, pois ele não queria ser reconhecido como alguém superior. Nosso querido mago fazia isso para colocar nos corações dos Elfos belas visões e fagulhas de sabedoria, e ficavam surpresos, pois não sabiam de onde isso vinha. Conhecendo Gandalf do jeito que conhecemos, fico imaginando como ele se divertia com tudo isso. Além de ser mais sábio, era muito humilde. Quanto aos outros magos, são mencionados novamente apenas durante a Guerra do Anel, e nesse caso como 5 magos que já conhecemos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado de saber mais coisas sobre os magos que vieram de Valinor para a Terra-média. Se ficou alguma dúvida, pergunte nos comentários, é sempre um prazer responder e interagir com vocês. Muito obrigado por sua audiência, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.